Boa noite. Meu nome é Normando Farinaso, eu sou dirigente do Centro Espírita Missionários da Luz. Hoje a gente vai falar sobre a Paixão de Cristo. Essa é a terceira palestra. Primeiro a gente fez do nascimento de Jesus, depois dos milagres de Jesus. Hoje a gente vai falar da Paixão de Cristo. O que é a paixão? Na verdade é uma palavra do latim, que significa passado. Então significa o que antecedeu antes da crucificação de Jesus. Depois da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas jogavam ramo de palmeiras para ele passar, tapetes, roupas para ele pisar em cima, ele se reuniu com os apóstolos para fazer a última ceia, que chama Santa Ceia, no qual lá ele dividiu o pão e disse: comei este pão, que este pão, na verdade, é meu corpo. E deu vinho e disse: bebei este vinho, que este é meu sangue. E nesse momento ali na Santa Ceia, ele disse que alguém iria lhes trair, que alguém dos apóstolos ia trair eles. E aí todo mundo ficou questionando quem seria, uns falavam quem será, e nesse meio tempo, Jesus resolveu fazer outra passagem, que é o lava-pés, no qual ele começou a lavar os pés dos apóstolos. E nisso Pedro se revoltou com aquilo. Falou: Jesus, com essa humildade, você lavando o pé dos apóstolos, isso não é justo, né? Aí Jesus falou: Pedro, seja mais humilde. Mas não, eu não admito uma coisa dessa, eu não aceito. Aí Jesus disse: Pedro, você há de me negar. Pedro ficou revoltado com aquilo. Achava que era impossível acontecer isso. E depois Jesus foi para o Recanto das Oliveiras, lá no Alto das Oliveiras, no qual ele estava lá concentrado em oração, e Judas traiu ele, entregou ele para os soldados e para os sacerdotes, e aí ele levou os soldados até lá e deu um beijo em Jesus. Nesse momento, os soldados foram prender Jesus, e Pedro arrancou da sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus pegou aquela orelha do soldado e, ao mesmo tempo, rolou ela, fez mais um milagre, e disse a Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus foi levado e trancado numa cadeia. E todos estavam ali vendo, esperando a decisão de Herodes, tudo. E Pedro, os apóstolos naquele momento sumiram todos, ficaram com medo, porque tinham medo de ser preso também. Estava um boato que Herodes tinha mandado prender todo mundo. E Pedro ficou por ali vendo o pessoal no pátio, tudo. Nisso aproximou uma das servas e falou assim: você não é amigo de Jesus? Ele falou: não, eu nem conheço Jesus. E Pedro ficou por ali olhando. Nisso chegou um dos soldados. Falou: você não é amigo e seguidor de Jesus? Não, nem eu conheço. Depois, mais tarde, outras pessoas chegaram: esse é um seguidor de Jesus. Ele falou: não, não conheço Jesus. Nisso o galo começou a cantar, porque Jesus tinha falado para ele: antes que o galo cante, você vai me trair. Para vocês verem que aí nisso Pedro entrou em pânico. Quando ele viu que o galo começou a cantar, que era Jesus já tinha falado isso para ele: antes que o galo cante, você há de me trair, me negar 3 vezes.
E o galo começou a cantar, ele saiu dali chorando, porque ele viu que ele tinha, na verdade, negado Jesus. Judas, depois de ter traído Jesus, se enforcou numa figueira de arrependido. Ele se vendeu por 50 moedas. E Judas, quando Jesus, depois de ser crucificado, a primeira coisa que ele fez foi pedir para os espíritos de luz, os seus anjos guardiões, e buscar Judas lá no umbral. E Judas, depois de muitas encarnações de dor e sofrimento, reencarnou como Joana d'Arc, e foi quando ele se tornou um espírito de luz e redimiu de todo o seu passado. E a gente continua falando sobre os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Nisso ele foi levado para Herodes, no qual Herodes acabou condenando ele. Falou que lavava as suas mãos e mandou crucificar ele. E ele foi levado para ser crucificado. Nessa passagem, quando ele está lá sendo crucificado, antes Herodes achou que Jesus não tinha tanta culpa e deu opção para o povo. Ele sabia que tinha um ladrão que chamava Barrabás e falou para o povo. E nesse dia sempre costumavam soltar um prisioneiro. E ele pensou, bom, eu vou fazer uma opção para o povo. Escolhe Jesus ou Barrabás. Quem eles escolher para soltar, eu vou libertar, porque Herodes tinha certeza que o povo ia escolher libertar Jesus. Mas o povo escolheu libertar Barrabás. E nisso, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um deles, chamado Dimas, falou para Jesus, Jesus, quando você for para o paraíso, você me leva? E Jesus respondeu, hoje você vai entrar no paraíso comigo. E todos os apóstolos sumiram. No momento da crucificação, só estava João, que era o único apóstolo que não fugiu, que não renegou Jesus, Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala. E uma outra Maria, que é uma prima de Maria Santíssima. Só estavam essas três mulheres e João no momento. Quando Jesus, ainda na cruz, diz, Maria, eis aí seu filho, e aponta para João. João, eis aí sua mãe. Naquele momento ele quis dizer que era para o João cuidar de Maria, Maria cuidar do João. Tanto que João fez isso até Maria desencarnar. E Jesus foi crucificado, foi enterrado num sepulcro de José de Arimateia. E depois do terceiro dia, Maria de Magdala foi lá para ver o templo, querer ver, porque ela queria. Nisso, ela viu Jesus fora do sepulcro. E ela foi tocar Jesus, Jesus disse, ainda não subi ao Pai, não me toques. Vai dizer para os apóstolos. E ela saiu toda feliz falando, foi lá onde eles tinham se reunido, eles estavam todos reunidos onde foi a Santa Ceia, e falou, Jesus ressuscitou, e eu encontrei ele, chamou a Maria, mãe de Jesus, falou, ele viu e falou que ele vai. Aí todos os apóstolos, mas como? Jesus apareceu para Maria de Magdala, uma ex-mulher da vida? Se Jesus fosse aparecer, ia aparecer para nós. Nisso Jesus se materializa na frente deles e diz, eu apareci primeiro para Maria,
Maria de Magdala foi porque a mais que se transformou. Isso está no livro Boa Nova, de Chico Xavier. A maioria dessas passagens que eu estou contando está nesse livro de Chico Xavier chamado Boa Nova. E aí foi quando Tomé tocou as feridas, né, de Jesus para provar que era Jesus mesmo. Aí Jesus pega e diz assim: quando todos os homens da lei não me compreenderam, os discípulos me abandonaram, eis que encontra confiança e lealdade em um ladrão. Ele estava se referindo a Dimas. E a gente, na verdade, qual é a mensagem da crucificação? Na verdade, se Jesus não fosse crucificado, talvez hoje ele não seria lembrado. Tudo isso que ele fez foi para cumprir as profecias. Porque a gente sabe que todas as religiões respeitam Jesus, sabem que ele é o Messias, que ele é o grande governador do planeta Terra. Até o judaísmo, que não acredita que ele seja o Messias, sabe que ele é um grande missionário, sabe, ele é respeitado até pelo judaísmo, que ainda espera o Messias, mas sabe que ele é um dos grandes profetas. E que a gente, na verdade, tem que tirar de conclusão disso? A maior maravilha de tudo isso é que Jesus, quando ele apareceu para os apóstolos, apareceu para Maria de Magdala, ele provou a reencarnação. Ele provou que a gente nasce várias vezes, porque ele, na verdade, apareceu em espírito para Maria de Magdala, apareceu para os apóstolos. Porque, e o corpo de Jesus? Tem tantas histórias sobre isso, que ele foi enterrado num sepulcro de José de Arimateia, outros dizem que ele desmaterializou seu corpo, que ele tinha esse poder também, se ele quisesse fazer isso. Mas isso não importa. O que importa é que ele mostrou que a vida continua. E isso é um conforto para nós, porque nós sabemos que nós somos eternos, que a vida não acaba com a morte. Isso é maravilhoso. Eu queria deixar uma mensagem para a gente, na verdade, esse ano que está nascendo, né, que nós continuamos com o nosso trabalho com Jesus, que nós, com essa pequena semente que a gente está plantando, que esse grão de areia, nós somos muito importantes para o trabalho de Jesus. Porque se cada um fizesse um pouquinho, seria muito grande para o Mestre. Obrigado a todos. Que Jesus nos ilumine e nos oriente. Muita paz. Que assim seja.